Neste vídeo de Psicologia Online explicamos o que são os micro-organismos, suas características e classificação. O que são os micro-organismos? Os micro-organismos são pequenos seres vivos cujo estudo é da responsabilidade da microbiologia. Eles são tão pequenos que não podem ser vistos pelo olho humano, e é necessário um microscópio para visualizá-los e estudá-los. A estrutura dos micro-organismos é muito simples e abriga espécies benéficas, patogênicas e outras que variam dependendo das circunstâncias. Dentro dos micro-organismos existem espécies unicelulares e multicelulares, tanto procarióticas quanto eucarióticas. Eles também incluem seres ultramicroscópicos, visíveis apenas com microscópios como os eletrônicos, assim como os vírus. Características dos micro-organismos. Sua alimentação e sobrevivência requerem nutrientes como proteínas ou carboidratos. Para o seu desenvolvimento necessitam de água, embora a quantidade varie entre eles. Assim, por exemplo, as bactérias requerem menos água do que os bolores ou fungos. Os micro-organismos geralmente têm faixas estreitas de temperatura nas quais se desenvolvem de maneira ideal e variam de um grupo para o outro, mas a maioria se desenvolve entre os 30 e os 50 graus. As bactérias podem necessitar de oxigênio para sobreviver, sua completa ausência ou tolerar oxigênio. Tal como acontece com a temperatura, as faixas de tolerância de pH são geralmente estreitas. Nesse sentido, diferenciamos micro-organismos acidófilos, em ambientes ácidos, micro-organismos neutros ou alcalifílicos, em ambientes alcalinos. O tempo que necessitam para o seu desenvolvimento e crescimento depende do tipo de micro-organismo e se as condições são mais ou menos ótimas. Assim, diferenciamos micro-organismos de crescimento lento e de crescimento rápido. Podemos classificar os micro-organismos em 4 grandes grupos. Bactérias. São micro-organismos unicelulares, ou seja, possuem uma única célula e material genético desorganizado dentro de um núcleo. Reproduzem-se por bipartição e são capazes de doar e receber material genético por meio de transformação, transdução ou conjugação. Existem vários formatos bacterianos, que podem ser arredondados, cocos, em forma de hélice, espirilos ou pequenos e curvos, víbrios. Vírus. São formas acelulares geralmente constituídas por um capsídeo proteico, com ou sem envelope e uma molécula de DNA ou RNA. São micro-organismos parasitas obrigatórios, ou seja, precisam infectar uma célula para se reproduzir e sobreviver. Dependendo do formato do seu capsídeo, eles podem ser icosaédricos, ou seja, mais ou menos arredondados ou cilíndricos. Existem também vírus com estrutura mais complexa e que possuem cabeça e cauda. Os vírus podem matar a célula que infectam ou usá-la como reservatório, aguardando que as condições certas sejam liberadas. Fungos. Estes são micro-organismos eucarióticos unicelulares ou multicelulares. Reproduzem-se por brotamento, ou seja, o progenitor emite uma protuberância que cresce até estar pronto para se separar. Eles também podem se reproduzir por esporulação ou quebrando-se em fragmentos. Podem ser leveduras ou fungos com hifas. Descubra mais sobre o reino dos fungos no vídeo que deixamos aqui no cartão. Parasitas. Parasitas são protozoários como amebas, eumintos e vermes. Estes são organismos eucarióticos. Eles diferem porque os protozoários são unicelulares e os eumintos e vermes são multicelulares. Os parasitas geralmente não são classificados como micro-organismos, mas a microbiologia é frequentemente estudada em conjunto com a parasitologia. Existem outras classificações mais complexas de micro-organismos que levam em consideração a imunidade e o perigo que representam para o organismo. Assim, estes são os tipos de micro-organismos segundo este critério. Micro-organismos benéficos. São micro-organismos que produzem benefícios para o homem, quer por fazerem parte da microbiota humana, quer por produzirem produtos de interesse para o homem, como queijo, cerveja, antibióticos, iogurte ou pão. Embora possa parecer que os micro-organismos são ruins, a maioria deles é benéfica, e algumas bactérias e fungos estão incluídos neste grupo, exceto os vírus. A microbiota humana é essencial para a sobrevivência e o bem-estar do organismo. Assim, desempenham funções como proteção contra infecções ou contribuição nos processos de digestão.
Micro-organismos patogênicos. Incluímos neste grupo aqueles micro-organismos que são capazes de causar doenças em seu hospedeiro, podendo ser vírus, bactérias ou fungos. Seu mecanismo consiste em infectar células, reproduzindo-se nelas ou matando-as, e danificando-as e produzindo doenças. As bactérias também são capazes de produzir toxinas que causam danos. Elas são combatidas com antimicrobianos, que podem ser antibióticos para bactérias, antivirais para vírus e antifúngicos para os fungos. O grau de patogenicidade de um micro-organismo depende do estado imunológico da pessoa afetada. Se quiser continuar aprendendo curiosidades sobre a natureza, não perca a playlist que deixamos aqui. Nos vemos no próximo vídeo da nossa ecologia.